Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Sarah Papien tinha 21 anos na época do caso e era natural de Minnesota, nos Estados Unidos, filha de Donnie e Jerry, e também tinha um irmão mais velho chamado Josh. Ela foi descrita como uma jovem muito amável e carinhosa, era super divertida e sorridente, também era muito estudiosa, ela sempre tirava excelentes notas, era muito independente, ela trabalhava desde muito jovem para conseguir o seu próprio dinheiro e pagar as suas próprias contas. Ela também era muito comunicativa e por isso tinha vários amigos, aonde quer que fosse, ela conquistava as pessoas e ela amava muito a música. Desde pequena, ela desenvolveu um amor especial por bateria e então, ao longo dos anos, ela se tornou uma baterista incrível que fazia várias apresentações pela cidade, em bares, restaurantes e eventos. A Sarah levava uma vida tranquila e muito feliz, como eu disse, ela era uma menina divertida e sorridente, porém no ano de 2016 as coisas mudaram um pouco, porque a família da Sarah passou por um momento muito difícil. Isso se deu ao fato de o irmão dela, Josh, que nesse momento estava com 21 anos, ter tirado a própria vida. Depois disso, é claro, toda a família, inclusive a Sarah, ficaram muito abalados. A Sarah passou a se culpar um pouco por tudo isso. Ela achava que o irmão podia ter dado algum sinal que ela não conseguiu perceber. E então, por conta de toda essa dor e esse sentimento de culpa, ela decidiu que queria fazer a faculdade de psicologia para conseguir entender um pouco mais o que levou o irmão dela a fazer isso e também conseguir ajudar outras pessoas que estivessem na mesma situação que ele. Sendo assim, naquele mesmo ano, então, 2016, a Sarah estava com 19 anos, ela se mudou para Roterdã, na Holanda, para fazer a sua faculdade de psicologia. Nessa época, a Sarah namorava com um rapaz chamado Nico, que era natural da Holanda, mas estava vivendo nos Estados Unidos, e então ele decidiu que iria voltar para o seu país de origem para fazer faculdade, e isso contribuiu para a Sarah escolher também a Holanda como o lugar onde ela iria cursar psicologia. Então, em 2016, tanto ela quanto o seu namorado se mudaram para a Holanda e começaram os seus estudos. Na Holanda, a Sarah passou a viver no campus da universidade, ali naquelas residências reservadas para os estudantes, e ela passou a dividir um pequeno apartamento que tinha 2 quartos com um outro estudante chamado Joel Schelling, de 23 anos. Não fica claro se a Sarah já conhecia esse rapaz antes, se eles já eram amigos e por isso decidiram ir morar juntos, ou se foi apenas uma escolha aleatória da faculdade colocar os dois no mesmo quarto, mas o fato é que ela e o Joel passaram a viver juntos e aos poucos foram criando uma amizade. Ela sempre estava em contato com o seu namorado e também com a sua família nos Estados Unidos, sempre contava como estava indo a vida. Ela também conseguiu um emprego em um restaurante para conseguir se manter ali e pagar as suas contas. Então, foi tudo muito tranquilo durante o primeiro ano dela na Holanda. Porém, a partir do segundo ano, as coisas começaram a mudar com relação ao seu colega de quarto, Joel. A Sarah passou a reclamar para amigos e familiares que o comportamento do colega de quarto estava mudando muito. Ele, que antes era uma pessoa amigável, que conversava com ela tranquilamente todos os dias, agora estava cada dia mais estressado, nervoso, com comportamento bastante esquisitos. Ela disse até que ele estava um pouco obcecado por ela, sentia ciúmes de ela sair com outras pessoas, e isso principalmente ao fato de ela ser praticamente a única amiga que ele tinha.
Ela disse que o Joel era um rapaz bastante solitário, ela não via ele saindo com outras pessoas, sempre que ele precisava de companhia para alguma coisa, era ela que o acompanhava, então parece que aos poucos ele foi criando uma obsessão com relação a ela e queria manter ela sempre o mais próximo possível dele. Quando a Sarah contou tudo isso para sua mãe, Donnie, ela ficou, é claro, muito preocupada e pediu para a filha se afastar desse rapaz porque não era seguro, mas a Sarah não quis, ela disse que ele era solitário, ela era a única amiga que ele tinha e tinha certeza de que ele não faria nenhum mal a ela. A mãe da Sarah disse posteriormente que acreditava que a filha não quis se afastar do Joel por medo de ele acabar também tirando a própria vida, como o irmão dela, Josh, tinha feito há pouco tempo atrás. A Sarah então tentou de todas as maneiras ajudar o amigo. Ela chegou a procurar 2 vezes assistentes sociais do campus para que eles fizessem avaliações com o Joel para ver se estava tudo bem com as questões mentais dele, porque os comportamentos dele estavam cada vez mais estranhos. Então ela contou tudo para os assistentes sociais, pediu a ajuda deles, porém eles fizeram algumas visitas e algumas entrevistas com o Joel e constataram que não tinha nada errado, que ele era apenas um pouco mais reservado e mais tímido, mas que estava tudo bem. Mesmo assim, a Sarah sabia que tinha alguma coisa errada, ela foi ficando cada vez mais assustada com o comportamento do Joel, até chegar ao ponto de ela decidir que iria ter que se mudar, não dava mais para viver com ele, então ela ia pegar as suas coisas e viver no quarto do seu namorado, que estudava na mesma faculdade e também morava ali nesses apartamentos para estudantes. Ela contou então isso para sua mãe e disse que se mudaria em um momento em que o Joel não estivesse em casa, porque ela tinha certeza que ele não concordaria com isso, ficaria nervoso e ela tinha medo da reação dele. A mãe da Sarah ficou então mais tranquila com essa decisão da filha, pensou que tudo iria acabar bem e que em poucos dias veria a filha nas férias de fim de ano, porém as coisas foram bem diferentes. Em 12 de dezembro de 2018, apenas alguns dias após essa conversa da Sarah com a sua mãe, pela parte da manhã, por volta de 11 horas, os vizinhos da Sarah e do Joel escutaram uma forte discussão e gritos vindos do apartamento deles. Então eles chamaram a polícia. Dentro de alguns minutos, a polícia chegou ao local, eles precisaram arrombar a porta do apartamento para conseguir entrar porque ela estava trancada e lá dentro eles encontraram a Sarah caída no chão em uma poça de sangue, infelizmente sem vida. Ela tinha recebido 27 golpes de faca e também tinha 10 cortes espalhados pelo corpo. Automaticamente, a polícia desconfiou do envolvimento do Joel no crime, porque rapidamente eles descobriram que ele era colega de quarto da Sarah, também descobriram sobre todos os problemas que ela vinha enfrentando, vivendo com ele, e além disso, eles sabiam que ele e ela eram as únicas pessoas que tinham a chave para acessar o apartamento. E como eu disse, no momento em que a polícia chegou, as portas estavam trancadas, não tinha nenhum sinal de arrombamento, então se alguém atacou a Sarah dentro de casa e depois fugiu e trancou a porta, só podia ser alguém que tinha a chave, e esse alguém só poderia ser o Joel. Sendo assim, a polícia então passou a procurar por ele e ele foi encontrado naquele mesmo dia, horas depois, em uma estação de trem a cerca de 100 quilômetros de distância, enquanto tentava fugir para a casa dos seus pais. Ele então foi preso e levado para a delegacia. Na delegacia, o Joel admitiu o crime, mas disse que não se lembrava do que tinha acontecido. Ele disse que só se lembrava que naquela manhã ele estava com muita raiva da Sarah por algum motivo. Eles então começaram a discutir e ele teve um apagão. E quando recobrou a consciência, ela já estava sem vida e ele com a faca ensanguentada na mão. Ele disse que então se desesperou, lavou a faca, guardou ela de volta na cozinha e fugiu do local. Conversando com amigos da Sarah, a polícia ainda descobriu uma outra informação bastante perturbadora. Os amigos disseram que a Sarah sempre contava, sobre os momentos estranhos do Joel, o comportamento estranho dele e o medo que ela vinha sentindo dele. E um amigo disse que dias antes do crime, a Sarah tinha contado a ele por mensagens que durante uma conversa com o Joel, ele tinha dito a ela que ele tinha vontade de matar 3 pessoas.
Não ficou claro se ele já sabia quem eram essas 3 pessoas que ele queria matar ou se ele queria apenas cometer ali um crime aleatório. O fato é que a Sarah ficou extremamente assustada com isso e disse para o amigo que iria denunciar o Joel à polícia, porém não foi encontrada nenhuma queixa dela contra ele, então ao que parece ela desistiu de fazer a denúncia. O julgamento do Joel aconteceu em dezembro de 2019 e nessa ocasião a sua defesa alegou que o crime tinha sido cometido durante um surto psicótico do Joel. Enquanto ele esteve preso aguardando o julgamento, ele passou por várias avaliações com psicólogos e psiquiatras e foi diagnosticado com esquizofrenia, depressão e psicose. Sendo assim, a sua defesa alegou que o crime tinha sido cometido em um momento em que ele estava tendo um surto psicótico, que nada tinha sido premeditado, que ele nunca teve a intenção de tirar a vida de ninguém, muito menos a da Sarah, e que por isso ele não poderia ser julgado como uma pessoa completamente sã que cometeu o crime apenas por crueldade. De fato, não foi encontrada nenhuma prova que levasse a crer que o Joel premeditou o crime, o celular dele foi investigado e não foi encontrada nenhuma pesquisa nem nada do tipo que mostrasse que ele já vinha pensando em tirar a vida da Sarah ou de alguma outra pessoa antes. Então, a acusação aceitou essa questão de ele não ter planejado o crime, porém não aceitaram a questão de que ele não se lembrava do crime e que não tinha cometido aquilo por crueldade. A acusação ressaltou o fato de o Joel ter dado 27 golpes de faca na Sarah e também ter feito 10 cortes em seu corpo, o que para eles indicava sim que o crime foi cometido com muita raiva e crueldade. E além disso, eles também disseram que depois disso, o Joel manteve a calma para lavar a faca, guardar ela de volta no local e fugir da cena do crime. E para eles isso mostrava que ele não estava em um surto psicótico, que ele conseguiu manter calma o suficiente para fazer tudo isso e que isso indicava que ele estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Entretanto, no fim do julgamento, as provas apresentadas pela defesa do Joel pesaram bastante. Eles tinham todos aqueles laudos comprovando que ele sofria com todas aquelas questões mentais, como esquizofrenia, depressão e psicose. Também tinha o fato de ele não ter premeditado o crime, então ele acabou sendo condenado por homicídio simples e também com o recurso ali, apresentado de insanidade mental, ele acabou recebendo uma pena muito pequena. Ele foi condenado a 6 anos de prisão e depois que sair da prisão deve passar 2 anos em tratamento em um hospital psiquiátrico. Depois desses 2 anos, ele poderá então passar por uma avaliação que vai dizer se ele já está apto para voltar a viver em liberdade. Caso não seja aprovado, ele deve passar então mais 2 anos em tratamento nesse hospital psiquiátrico para conseguir novamente uma nova avaliação e assim sucessivamente até o momento em que ele for considerado apto e finalmente voltar a viver livre. A Donnie, mãe da Sarah, ficou, é claro, extremamente frustrada com o resultado do julgamento e disse que acredita que a justiça não foi feita e que vai continuar lutando para que esse julgamento seja cancelado e que o Joel seja julgado novamente, dessa vez sendo condenado por homicídio qualificado. Mas ela mesma admitiu que pensa que as chances disso acontecer são muito pequenas. Em uma entrevista para a imprensa, ela disse: "Ele pegou 6 anos, mas eu peguei prisão perpétua pelo assassinato da minha filha. A cada 2 anos, tenho que voltar lá para garantir que ele fique longe." Deixe aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal para a gente conhecer. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like se você gostou de conhecer mais essa história. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.